para mostrar para vocês e vocês entenderem o que é o Vamos Avante, certo? Primeiramente, me chamo Maxwell Amaral. Eu sei que eu estou um pouco pálido aqui, é a luz também, eu vou diminuir um pouquinho para vocês. Essa é a minha primeira live no Vamos Avante, no projeto. E deixa eu ver se eu branco fico mais... Eu tô pálido, morri e é isso. Mas então, eu sou o Maxwell Amaral, eu sou o responsável, criador desse projeto Vamos Avante. E o Vamos Avante tá um pouco alto. Agora ficou silencioso demais. Mas tudo bem. Vou começar de novo? Bora começar de novo? Bora lá. É ao vivo, meu amigo. É ao vivo. A única coisa que vai ser aqui cortada é o início e o fim. Acabou. Mas então, pessoal. Vamos lá. Essa é a nossa primeira live que eu quero falar com vocês, certo? E esse projeto Vamos Avante é um projeto que eu quero ajudar outras pessoas a se desenvolverem, né? Eu quero que as pessoas que conheçam o Vamos Avante e ela em algum momento da vida tenha recebido algum insight, que tenha recebido alguma coisa que ajudou ela a evoluir, a crescer. E esse projeto nasceu com esse propósito, de realmente fazer as pessoas avançarem. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu chegar lá no motivo do Vamos Avante, eu quero que vocês me conheçam. Como eu já falei, mas eu tive alguns cortes no início. Me chamo Maxwell Amaral. E eu tive a ideia do Vamos Avante desde 2015 para 2016. Foi no finalzinho do ano, nessa época assim, que eu tô fazendo esse vídeo, né? A gente tá em final de novembro. Foi nessa época que eu tive a ideia de criar o Vamos Avante. Era um propósito que eu me perguntava muito, meu Deus, o que é que eu vou fazer na vida? Qual é o meu propósito de vida? E, cara, eu numa palestra eu tava assistindo e aí, tipo, eu vi aquilo ali, cara, não adianta só você avançar. Todos nós, a todo momento, estamos evoluindo. Mas tem momentos que a gente evolui mais rápido, tem momentos que a gente evolui mais devagar. E eu disse, caramba, velho, eu não quero avançar sozinho. Eu sempre tive esse pensamento de pensar no outro, sabe? E eu disse, pô, eu não quero avançar sozinho, eu queria fazer alguma coisa que pudesse ajudar outras pessoas. E aí veio uma ideia, pô, vamos avante. Eu vou trazer outras pessoas para avançar junto comigo. Cara, a jornada da nossa vida não é fácil. Mas quando a gente tem alguém para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a dar um passo à frente, é muito válido. A gente consegue ter uma maturidade, a gente consegue prosseguir mais rápido, né? Então, tipo, nasceu lá o Vamos Avante. Eu tô falando o motivo antes do propósito. Mas eu me chamo Maxwell, né? Como eu falei. Criei o projeto Vamos Avante de 2015 para 2016, mas eu sempre tive medo de poder fazer isso dar certo. O medo de fazer isso dar certo é o que me fez eu não dar certo. Pelo fato do seguinte, eu achava que, caramba, eu tenho muita responsabilidade, se eu fizer um canal, eu tenho que... Muitas pessoas me criticando, aquele medo de as pessoas não gostarem do meu conteúdo, enfim, aqueles vários pensamentos que você fica na cabeça de querer fazer um projeto dar certo, mas que você nunca sabe por onde vai começar e nunca sabe qual é o resultado que vai ter. Então, em cima disso, eu passei 2016, 17, 18, 19, 20, passei 6 anos, 16, 5 anos na verdade, tentando lançar esse projeto, idealizando outras pessoas a gostar desse projeto, mas nunca coloquei o projeto em ação. Então hoje estou colocando ele em ação e eu vou falar mais à frente o que é o motivo, o propósito, enfim. Mas eu para quem não me conhece, eu trabalho na área de comunicação, né? Eu sou... Muito obrigado, Guten. Muito obrigado. Estou lendo aqui os comentários, estou falando e vou lendo os comentários. E, tipo, eu já trabalhei na assessoria de comunicação, de partidos, já trabalhei com vereadores, já trabalhei na área de eventos, amo a área de eventos. E hoje, há um ano atrás, eu já trabalhava como social media, mas só para mim, criação de conteúdo só para o meu Instagram. Foi daí que eu tive meu primeiro cliente. Foi quando eu ganhei meus primeiros R$700. E, tipo, eu recebia R$1.200 numa empresa onde eu trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde, perdão, às 4 horas da tarde, e eu recebia R$1.100, né, por causa dos descontos, eu recebia R$1.000. Em uma semana eu recebi 700 conto. E que dali abriu minha visão.
eu sempre tive esse espírito empreendedor, sempre tive esse espírito de querer ajudar outras pessoas e também querer crescer, né? Querer ganhar dinheiro, porque quem não quer ganhar dinheiro, meu amigo, é conversa fiada. A gente sempre tá aqui querendo ganhar dinheiro. Claro, uns querem ganhar mais, outros querem ganhar menos. Aí vai de cada um, mas a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Vivemos no mundo capitalista. Mas aí o que acontece? Nesse meado, caramba, já sei o que eu vou fazer. Eu já tinha aberto uma empresa, né? Abri umas 4 empresas. Eu já tive uma gráfica, eu já tive uma chocolateria, vendi adesivo na rua, eu já vendi trufa, enfim, já fiz várias coisas. Eu sempre trabalhei com público, eu sempre trabalhei com vendas. E, tipo, eu queria muito poder trabalhar com pessoas. Eu amo conversar com pessoas, eu amo estar aí interagindo com outras pessoas. Aí foi quando eu comecei a criar meus conteúdos lá no Instagram. E aí do Instagram eu vi que eu tava ganhando público, eu tava ganhando uma autoridade ali há um tempo. E aí foi que aí comecei e assim, não, apareceu um cliente e vou aproveitar essa oportunidade. Nessa época eu fui promovido para o setor de comunicação, de onde eu trabalhava, só que eu não me desenvolvi porque eu estava focado no meu projeto, eu estava querendo desenvolver o meu projeto e eu estava sendo preso a um trabalho CLT. Massa, quem consegue fazer isso, muito bom, mas eu não consigo mais. Sabe aquele momento que... É uma coisa que eu aprendi. Um local que foi aberto, uma mente que foi aberta, ela nunca mais volta ao tamanho que ela era antes. Então eu disse, pô, velho, eu tenho que fazer aquilo acontecer, dar certo. E foi daí que nasceu a MW Amaral, uma agência, ou melhor, uma startup de marketing digital e audiovisual. Foi muito desafiador, eu não conseguia... Como eu consegui meu primeiro cliente pelo Instagram, então, tipo, eu comecei a investir só no meu Instagram e esqueci do meu cliente. E, cara, foi muitos desafios que eu tive que romper. Me ajudou bastante. E eu amadureci, levei muito lapada. Até hoje eu levo lapada que vocês não têm ideia. Mas, cara, isso me ajudou bastante a amadurecer. E com isso, uma coisa. Clique em gostei, minha benção. Você que está me assistindo, clique em gostei, por favor. Me ajude. Me ajude, porque aí eu vou saber que o negócio tá legal e o YouTube vai compartilhar para outras pessoas. Beleza? Clicou em gostei? Tô esperando, tá? Tô vendo aqui, ó. Se você clicou em gostei ou não. Mas é isso. Tive muitas dificuldades, ou até hoje tenho, lidar com uma empresa. Você abrir uma empresa não é fácil no Brasil. E eu quero que o Vamos Avante se torne esse propósito de vida. Seja um lifestyle, vamos dizer assim. Que as pessoas que os fundadores do Vamos Avante, que são as primeiras pessoas que vão assistir, as primeiras pessoas que vão se engajar, sejam pessoas que tenham uma diferença, entendeu? No início do Vamos Avante era uma coisa e depois do Vamos Avante foi outra. Então esse é o propósito, né? Esse é o propósito do Vamos Avante. Eu comecei também como empreendedor, eu sou empreendedor, tive que trabalhar em CLT, mas em um momento da minha vida chegou que eu disse, não, agora eu tenho que lançar meu projeto, eu tenho que realmente fazer esse meu projeto acontecer. Foi daí que o Vamos Avante nasceu. E hoje eu tô tomando vergonha na cara para poder realmente fazer meu primeiro vídeo, fazer minha primeira live, para que eu converse e mostre a vocês que, cara, não importa as dificuldades. Desde que você consiga acreditar em você, no seu propósito, o que for de dificuldade não vai lhe impedir de você dar certo. É fato, é fato. Então, tire esse negócio da sua cabeça de que, meu projeto não dá certo por conta disso, meu projeto não dá certo por conta daquilo. Cara, não, isso é conversa fiada. Seu projeto não dá certo por sua causa. Eu sou prova disso, entendeu? Então, eu quero que você entenda que hoje, 27 de novembro, não é isso? 27 de novembro é um ponto inicial, pontapé inicial do Vamos Avante. E esse Vamos Avante também vai ser na sua vida, de forma do seguinte, a sua vida a partir de hoje toma um propósito, eu vou avançar, entendeu? Então eu quero que vocês entendam que o Vamos Avante veio para isso, eu estou enrolando muito nessa situação, mas bora lá. Eu coloquei o tema aqui no seguinte, por que marketing empreendedor em Pernambuco? Esse é um tema que eu acho que é muito abrangente, muito específico também, mas é muito importante. Empreendedorismo em Pernambuco é uma coisa muito aleatória, certo? As pessoas que empreendem em Pernambuco é o seguinte, ou elas têm necessidade, ou elas têm um capital para investir. Pouquíssimas pessoas que têm condições de empreender pelo propósito delas,
e pelo fato que também elas precisam, né? Cada um tem o seu modo de precisar. Então, empreender, por que o marketing empreendedor, né? Porque o marketing de empreender em Pernambuco é o seguinte: a gente tá vendo que as redes sociais estão crescendo muito. O Instagram, o mundo digital, inclusive por conta da pandemia, está crescendo bastante. E a gente não tem, na verdade, a proporção de como isso cresceu, né? O marketing digital evoluiu num nível grandioso. São empresas que deixaram, a Magazine Luiza, ela deixou de vender mais, vê a noção. A Magazine Luiza está deixando de vender mais no físico, apesar da pandemia, mas ela está deixando de vender mais no físico para vender mais no digital. Cara, o investimento o valor que ele investe nas plataformas digitais é absurdo. E outra, quem começou com isso foi Americanas, porque Americanas trouxe as lives das vendas no próprio aplicativo, depois veio para o YouTube, depois veio para o aplicativo. Isso eles pegaram uma estratégia lá dos Estados Unidos. E o marketing, ele nasceu praticamente lá nos Estados Unidos, né? A estratégia, assim, as mentes mais criativas veio de lá de fora. E aí, o que acontece? O marketing aqui no Brasil está evoluindo muito, muito. A gente vê o exemplo do primo rico, Thiago Nigro. Cara, Thiago Nigro, ele começou como finanças, né? O cara começou como assessor de finanças. Hoje o cara é um dos maiores influenciadores de finanças do mundo. O cara deixou de trabalhar diretamente para finanças. Ele trabalha, claro, mas tipo, a base dele é marketing digital, meu amigo. Então tu tem noção do negócio, como é que tá? O cara fez 100 milhões de reais ano passado, só vendendo nas plataformas. Mano, 100 milhões de reais só vendendo na internet. Isso é uma coisa absurda. E o que acontece aqui em Pernambuco é que as pessoas é o seguinte, desculpa a expressão, a palavra chula, mas é um querendo derrubar o outro. É isso, é um querendo derrubar o outro. Porque é muito difícil você encontrar pessoas na sua área que queiram lhe ajudar, que queiram lhe orientar. E tipo, velho, chegou o momento que a gente tem que ajudar um ao outro. Eu acredito no seguinte, se você tem um projeto, tem um propósito, esse projeto vai dar certo, independente de outra pessoa aparecer no seu caminho ou não. Se fosse assim, a Magazine Luiza não existia, Americanas não existia, Casas Bahias, enfim. Todos eles existem, meu amigo, pelo fato do seguinte, eles têm público, eles têm demandas, e todos nós vamos ter demanda. Não adianta você querer insistir em derrubar outra pessoa. Não adianta. Sabe de uma coisa? Se você quer crescer, procure pessoas que também queiram, se ela é do mesmo segmento que você ou não. E se juntem. Faça isso dar certo, entendeu? E o marketing digital precisa disso, velho. Precisa de pessoas que indiquem outras pessoas, precisa de pessoas que auxiliem outras pessoas e divulguem. Se a gente criar uma parceria, vai existir um mundo muito massa que a gente possa... Tô vendo os comentários das pessoas aqui. Mas a gente vai existir um mundo muito massa em que um vai ajudar o outro. Claro que isso é muita utopia, né? Falar assim é muita utopia. Mas, velho, tem 5 pessoas agora ao vivo comigo. Se essas 5 pessoas fora eu, decidir hoje ser uma pessoa mais recíproca, ser uma pessoa mais empática, outras pessoas vão ser gratas a essas pessoas. E aí que tá uma coisa. É uma estratégia da gratidão, né? Se você dá algo sem pensar em algo em troca, aquela outra pessoa que recebeu, ela vai querer te retribuir em algum momento. E quando você precisar, você vai conseguir ter um auxílio muito maior. Então, a ideia do empreendedor, né, do marketing empreendedor em Pernambuco é justamente que a gente aqui em Pernambuco seja valorizado, a gente é uma das maiores potências. Entenda uma coisa. Pernambuco é uma das maiores potências em audiovisual e publicidade. Mas o marketing digital ainda precisa evoluir mais. A gente tem um Instagram super famoso, que é o Recife Ordinário. E, cara, eles fizeram Pernambuco, Recife, se tornar referência em estratégia de marketing. Se você vê as ideias dos caras, é maravilhoso, velho. Eu fico apaixonado pelas ideias do Recife Ordinário. E a gente precisa de mais Recife Ordinário em Pernambuco. E esse é o propósito. Vamos Avante vai ser mais um novo Recife Ordinário.
entendeu? E eu quero que eles cresçam, velho, eu quero que eles batam 10 milhões, porque, não é utopia não, velho, a gente tem a gente tem uma cidade muito grande, a gente tem um estado muito grande, as nossas riquezas são enormes e a gente precisa amadurecer essas ideias de, cara, tem empreendedores, tem pessoas influenciadores aqui em Pernambuco, influenciadores que ajudem outros influenciadores, porque a gente também vê muito de influenciadores chega no patamar e, ó, a partir daqui não ajudo mais, mas a partir daqui eu vou buscar crescer. Massa, isso aí é uma estratégia que todo mundo precisa. Mas a gente tem que entender que a partir daqui é você dar mentorias, é você dar cursos. E, tipo, cursos às vezes de graça, entendeu? Porque essas pessoas que estão aqui de baixo, elas querem chegar ao seu nível. E, meu irmão, se você chegou aqui, você ralou para chegar aqui, velho. Compartilha suas ideias. Compartilha, velho. Se você compartilhar suas ideias para outras pessoas vão chegar ao seu nível e você... É uma coisa que eu tava conversando esses dias. Velho, eu quero ser líder dos líderes. Mas não porque eu vou estar acima deles, mas eu quero formar novos líderes para que a gente possa crescer aqui. Eu tô vendo um comentário, deixa eu ler aqui. Exatamente. Recife é uma das capitais que mais tem pessoas empreendendo. As pessoas acham que é São Paulo e não é. Pelo contrário. A gente tem influenciadores de Recife vão embora. Exatamente. É o que tá. A gente acha que Recife não tem empreendedores, não tem influenciadores. Mano, tem muitos influenciadores, tem muitos empreendedores. Mas a galera, quando pega um pouquinho de sucesso aqui, elas partem para outro estado. E aí, tipo, esquece de onde veio, muitas das vezes, não estou dizendo todos. Recife Ordinário é claro que apesar que o nome é Recife Ordinário, mas tipo, os caras, eles investem pesado na gente. Investem pesado em Pernambuco, em Recife. E essa ideia de que, tipo, os empreendedores aqui de Pernambuco, de Pernambuco em si, sejam pessoas qualificadas para o seu trabalho. Elas tenham qualificação. E às vezes, compartilhar uma ideia, por exemplo, eu como sou empreendedor iniciante, compartilhar as minhas ideias para alguém já vai ajudar bastante ela em outro momento. Eu tenho conhecimento com alguns empresários, eu trabalho diretamente com empresários, como eu falei logo no início, eu tenho uma agência de marketing digital, uma startup de marketing digital e audiovisual, e eu trabalho com B2B, né, que é de empresa para empresa. E eu converso com muitos empresários, e pelo fato de eu ser novo, muitos deles não me dão créditos, e muitos deles me dão mentoria de graça. Eu fico, tipo, incrível. Isso é muito... Sabe, eu acho que até isso me ajudou a eu querer dar início a esse projeto. Porque às vezes eu recebo mentoria de graça de um cara que às vezes nem me conhece. Pô, chegou uma vez de uns empresários que eu conversei, ele é dono de uma das maiores frotas de carros aqui de Pernambuco, certo? Carros para, me esqueci como é que se diz, aluguel de carro. Ele é uma das maiores, provavelmente você já deve saber. Há um movimento aí que, enfim, eu conversei com ele, velho. E ele falou uma coisa que me ajudou bastante em um momento que eu passei na MW Amaral. Foi o seguinte, Max, eu me vejo em você há uns 7 anos atrás, quando eu comecei fazendo site de publicidade. Eu não comecei com frotas de carro. Foi com site de publicidade que eu ganhava ali R$200, R$300, eu fui juntando, comprei meu primeiro carro, e daí eu fui fazendo aluguel do meu carro, e depois comprei outro carro, enfim. Foi assim que eu fui crescendo. Mas entenda uma coisa, o empreendedor, ele não tem paz. O empreendedor não tem paz, e a sua vida, ela está abaixo da sua empresa. Mas calma que você não vai deixar de cuidar da sua vida, não. É o seguinte, você é uma pessoa agora influenciadora, você vai lidar com muitas outras pessoas, e essas outras pessoas vão esperar sempre algo de você. Então você precisa saber lidar com a sua imagem, você precisa saber lidar com você se expressa no mundo, entendeu? E além de outra coisa, em algum momento da sua vida, você vai quebrar. Aí eu, tipo, tá, comum de mim, tá doido, tá repreendido esse negócio, não vou quebrar não. Sim, eu quebrei. Mas sabe o que me ajudou a eu continuar? Foi que ele disse o seguinte, ó, você vai quebrar. E isso é todos os empreendedores. A diferença é que, tipo, quebrar é diferente de falir. Você não vai falir. Só se você desistir. Se você desistir, você se deu como falido. Mas, meu amigo, quando você quebrar, esteja, vamos dizer assim, preparado. Não se desespere se você quebrar nesse momento. Mas
entenda que esse é um processo que você está crescendo na sua vida. Esse é um processo que você vai amadurecer a sua empresa. E a partir daí, meu amigo, quando você sair desse ponto de quebrado para um ponto um pouco mais estável, é só sucesso. Claro que vai ser um sucesso muito ralado nesse momento. Mas você vai estar projetando uma vida muito larga. Você vai estar projetando como posso dizer? Um conteúdo, uma jornada, perdão. Você vai estar projetando uma jornada muito grande para a sua vida. Então, não desista nesse primeiro momento. Se você consegue nesse momento investir no seu processo, certo? Porque existe um processo de crescimento. Se você consegue investir nesse seu processo, você vai dar certo. E, cara, quando ele me falou isso, eu fiquei tipo, não vai dar certo, sei o quê, isso eu não acredito muito nisso. Obrigado, Flávio, muito obrigado. Inclusive, eu tô lendo aqui os comentários, muito obrigado. Que boa, né? Que bom que tá boa. E, tipo, quando eu cheguei no momento, depois eu vou fazer alguns outros vídeos eu falando sobre alguns momentos que eu tive de quebras de desespero. Uma das falhas de todo empreendedor iniciante é juntar o dinheiro da sua empresa com o seu salário, e isso é totalmente errado. Mas eu vou falar em outros momentos, eu acredito que isso vai ser muito legal para compartilhar. Esse vídeo hoje é para vocês entenderem o porquê que eu estou criando Vamos Avante e o porquê do marketing empreendedor em Pernambuco, entendeu? Então, tipo, como eu falei para vocês, esse empresário chegou para mim e falou isso me ajudou bastante em um determinado momento da minha vida, que eu consegui superar, né? Porque na primeira vez que aconteceu isso, eu praticamente me desesperei, fiquei desesperado, eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a voltar a ter depressão, enfim. E quando ele falou isso, me ajudou a eu entender que existe um processo. Toda empresa existe um processo de vida. E esse processo vai depender muito de como você está e como você vai lidar com as situações. Então, você está preparado para alguma rebordosa que aconteça, você está preparado para algo que possa acontecer, é muito bom. E como é que você pode estar preparado com isso? Alguém lhe orientando, alguém compartilhando as ideias, alguém conversando com vocês. Então, o Vamos Avante, ele vem para isso, para que as pessoas possam ter uma ideia, para que as pessoas possam conhecer mais e entender qual é o processo de uma empresa. O meu ramo é comunicação, o meu ramo é marketing digital. Então, eu quero trazer o marketing digital de uma forma muito, muito fácil de se entender. Eu quero que as pessoas que cheguem no Vamos Avante entendam que o empreendedorismo é para todos, mas não é para qualquer um. Todos podem ser empreendedor, mas nem qualquer um que vai conseguir, não. Então, tipo, eu quero que as pessoas tenham clareza disso e que a partir daqui, certo? Que a partir daqui elas consigam evoluir, elas consigam crescer e a gente possa ter uma jornada junto de crescimento. Então, o Vamos Avante nasce com esse propósito. Eu estou olhando aqui a minha colinha, certo? E com o crescimento das redes sociais, as pessoas estão muito aleatórias. Todo mundo está correndo para o Instagram, todo mundo está correndo para o YouTube. O YouTube não, acho que o YouTube está ficando um pouco até esquecido, mas está sendo muito valorizado. Mas está todo mundo correndo para o TikTok, Instagram, correndo, querendo criar conteúdo. Mas, meu amigo, você já parou para pensar qual é o processo desse crescimento? Né? Não é qualquer um que também vai explodir. Existe o caso de uma pessoa viralizar. Mas mesmo você vai contar com a sorte, eu prefiro contar com a minha experiência. É muito mais sólido eu contar comigo do que contar com a sorte. Não adianta. Em tudo na sua vida. Se você esperar pela sorte, você vai ficar aí, vai ficar uma caveira e você não vai dar certo. Então, o Vamos Avante, ele também vem com esse propósito de ensinar, eu compartilhar minhas ideias e trazer outras pessoas para o Vamos Avante, para que possam também trazer mais base para o seu desenvolvimento. Então, se você, meu amigo, quer ser um social media, se você quer ser um criador de conteúdos, se você quer trabalhar na área de marketing digital, ou você quer trabalhar com o marketing digital, esse é o canal certo. Você chegou no momento certo, você chegou na hora certa. Então, o crescimento das redes sociais, ele está ajudando bastante muitas pessoas, mas as pessoas que têm conteúdo, têm relevância de conteúdo em si da pessoa, não está sendo investida nisso. Então, eu quero motivar vocês e eu quero que também a gente seja uma referência para vocês. Então, devido a isso, eu quero que a gente possa evoluir nesse processo, juntamente com o mundo das vendas. Não adianta você ter um brand muito bom se você não vende esse brand.
E o objetivo de ter um brand, se você não sabe o que é brand é o valor da sua marca, o seu valor. Então, se o seu valor está muito bem agregado com as pessoas, você precisa vender ele. Porque aí você vai saber qual é o resultado que tem no seu brand. E para você sair daqui para chegar para vender, você precisa criar uma ponte para isso. Então, essa ponte é que a gente vai ser para vocês. A gente vai passar estratégia de marketing, a gente vai passar estratégia de vendas, a gente vai compartilhar ideias do que está acontecendo no mundo do marketing digital e no meu mundo como empreendedor. E eu empreendo em Pernambuco, mas eu já atendi a 3 continentes diferentes. Para vocês terem noção que aonde o pernambucano já chegou, meu amigo. Pernambucano não é fraco, meu parceiro. Pernambucano vai muito longe. Só depende do cara. Se o cara é retado ou não, entendeu? Então, essa é a ideia. Que a gente possa sair de um brand e vender ele, tornar público, tornar que as pessoas venham aderir a esse brand. E não necessariamente é vender para ganhar dinheiro, mas é vender para ganhar pessoas, para ganhar público, para ganhar em coisas. Porque tudo que a gente faz, a gente vende. A gente vende um propósito, a gente vende uma ideia, a gente vende um produto, a gente vende um serviço. Eu estou vendendo aqui a minha ideia para vocês. Então, vocês que estão acompanhando até o fim, até aqui, vocês estão comprando a minha ideia, meu propósito. Ou melhor, vocês estão comprando a minha imagem nesse momento. Mas se você se inscrever no canal, se você agora, nesse momento, clicar em gostei para me ajudar, minha benção. Se você clicar em gostei, já me ajuda. Mas se você se inscrever no canal e ativar as notificações... Não, mas é sério, se você se inscreve no canal, ativa as notificações, clicou em gostei... Isso você está comprando o meu projeto, você está comprando minha ideia. Se você vai acompanhar meus vídeos aqui no Vamos Avante, lá no Instagram, você vai estar comprando minha ideia, você comprou. Você aderiu, entendeu? Então, quanto mais você vai acessando isso, você está se alimentando daquele propósito, daquela ideia. Então, se você se identifica com o meu propósito, a gente vai chegar num nível muito grande juntos. Entende? E é isso que eu quero, cara. Eu quero que as pessoas cheguem num nível muito grande. É que eu cresça junto com elas e elas cresçam junto comigo. Se, meu amigo, você crescer junto, se a gente crescer junto, uma coisa que eu aprendi. E, aprendi muito agora, nesse momento, com os empresários que eu converso, os meus clientes. Um dos meus clientes, que eu admiro muito, inclusive, que é o Cacá Ferraz. Ele é o CEO da Rise, né? Ele, na verdade, é o fundador da Rise. Ele me falou o seguinte: Maxwell, você só pode crescer se você tiver uma equipe engajada com você. E uma coisa muito difícil é você ter uma equipe engajada com você. Mas quando você consegue ter pessoas que lhe apoiam, quando você consegue ter amigos, ter alguém que possa compartilhar a sua ideia, que identifique-se com você, seu crescimento vai muito rápido. E essas pessoas crescem tão grande como você. Então, cara, sempre se junte com pessoas que acreditem em você. Mas acreditem em você e no seu projeto. E eu tô falando isso pra vocês, pra a mesma coisa vocês fazerem, entendeu? Eu vou passar muitos dos meus compartilhamentos que eu recebo, vou passar pra vocês. E eu quero que tudo que eu compartilhar com vocês absorvam e apliquem isso na sua vida. Porque se você fizer isso, você vai conseguir. Inclusive, ele tá falando comigo agora. Então, se vocês conseguirem aderir a essa ideia, se vocês conseguirem absorver esse propósito, vocês conseguem ir muito longe. E essa é a ideia, de a gente avançar junto, de a gente crescer junto. Não me importa se eu vou ter 1 ou 2 pessoas. Perdão. Não me importa se eu vou ter 1 ou 2 pessoas. Mas eu quero que essas pessoas estejam comigo a um ponto que eu vou estar lá em cima e elas vão estar junto comigo. Porque, meu amigo, pode ter certeza. Eu não vou desistir. Eu ralei muito para chegar aqui. E eu já sofri muito, já chorei muito para chegar aqui. Vocês não têm noção do quanto eu já chorei, quanto eu já me desesperei, de quantas vezes eu já passei fome para poder chegar aqui. Mas eu sei que isso vai dar certo pelo fato que eu acredito em mim. E eu sei que tem outras pessoas poucas pessoas, mas é de 1 ou 2 pessoas que acreditam. E cara, essas 1 ou 2 pessoas fazem uma diferença muito grande na minha vida. Abaixo de Deus, porque eu tenho minha crença em Deus. Mas eu quero que a gente seja esse elo, entendeu? Que a gente construa esse elo de parceria. Que a gente possa crescer junto, que a gente possa compartilhar nossas ideias, nossos propósitos, enfim. Que a gente possa evoluir. E a gente, nesse momento de evolução, que a gente possa chegar no nível que outras pessoas se inspirem na gente. E, velho, é muito gratificante quando alguém chega e diz, você pra mim é uma experiência, você pra mim é um exemplo,
de vida. E isso, para mim, me motiva bastante. E às vezes você pode achar que é marketing, né? É marketing negativo, vamos dizer assim, mas não é. Quando você tem pessoas que se espelham em você, você vê que você se torna muito importante. E um detalhezinho, existem muitas pessoas que se espelham em você e você não tem noção. A gente acha que pelo fato que a gente não é público, pelo fato que a gente não muitas vezes não põe a cara para bater, tem pessoas que não nos admiram. Mas tem alguém na sua vida, por mais simples, por mais distante que ela esteja de você, ela te admira. E pode ter certeza, pode analisar. Às vezes é uma pessoa que para te assistir, às vezes é uma pessoa que para te olhar, para te observar, mesmo distante, mas ela te admira. É um detalhe seu, é uma forma de você organizar as coisas, é uma forma de você falar, é uma forma de você calcular, enfim, cada um tem o seu talento, cada um tem o seu propósito de vida. Mas elas lhe admiram. E muitas das vezes elas se inspiram em você. Então, tipo, cara, não desiste. Não desiste do teu propósito, não desiste da tua essência, beleza? E acredita fielmente no teu propósito. Acredita fielmente em você, que você consegue dar certo. Ok? Esse é o primeiro vídeo e a primeira live do Vamos Avante. Eu espero ter um pouco falado de mim, certo? É porque minha vida, eu vou passar 2 horas conversando com vocês aqui e não vou terminar a minha história. Eu tenho 23 anos, certo? Sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. E desde os meus 10 anos eu vendia chiclete, né? Não sei se poder falar chiclete. Eu vendia goma de mascar para os meus primos. Sério, eu vendia goma de mascar nos meus 10 anos por aí, 9, 10 anos por aí, eu já vendia goma de mascar, porque eu era empreendedor. E desde aquele dia, eu sempre entendi que eu tenho um propósito de vida. Meu propósito de vida é levar a qualidade para as pessoas. E a qualidade das pessoas é empreender. Cara, quando você empreende, você compartilha alguma coisa. E aí tem algumas pessoas que têm condições de adquirir ou não, mas isso mostra que o seu projeto, o seu propósito, na verdade, tem valor. E quando você tem valor, ele pode ser agregado. Mas, como eu falei, tenho 23 anos, sou residente em Pernambuco, nasci em Recife, sim, sou recifense, às vezes eu tenho um sotaque meio português, às vezes eu puxo de Portugal. Dizem por aí que minha família é descendente de português, vou procurar porque também eu quero ir para Portugal, mas nasci com esse propósito de ser empreendedor desde os meus 10 anos que eu empreendo. Eu trabalhei em CLT e mesmo na empresa onde eu trabalhava, eu empreendia dentro da empresa. Eu vendia as minhas ideias para os meus líderes. Em pouco tempo fui promovido. Trabalhei em área de comercial. Em 3 meses eu juntei aí em torno de R$200 mil em vendas a longo prazo. A minha meta é fazer isso na MW Amaral. Mas é isso, é uma live descontraída. Eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês me entendam. Eu quero que vocês também entendam o propósito do Vamos Avante e por isso eu estou fazendo essa live. Sem cortes, sem restrições, eu nu e cru aqui, sem filtro. Deixa eu ver como é que eu estou aqui, porque eu estou com a colinha aqui. Não sei se estou bonito, mas é isso. Eu estou agora no quarto. Eu tentei fazer um visual legal aqui. Eu mudei a câmera aqui, mas ficou muito legal não. Um dia, eu quero que vocês que estão até aqui agora, eu quero que vocês vejam o seguinte. Um dia, eu vou compartilhar esse vídeo para milhões de pessoas. Eu vou compartilhar esse vídeo para milhões de pessoas, porque eu vou ter atingido um nível muito alto. E isso é fato, pode ter certeza. Pode anotar aí. Maxwell Amaral ainda vai compartilhar o vídeo do Vamos Avante para muita gente, milhares e milhões de pessoas. E esse vai ser um ponto inicial para uma mudança de vida, tanto minha quanto sua. Eu acredito no meu propósito e eu acredito no propósito de vocês também. E é esse o objetivo disso. Que o Vamos Avante possa mudar a vida de vocês. E enquanto vai mudar a minha. Abaixo de Deus e cada um com sua fé. Tá certo? Eu quero agradecer muito a vocês que assistiram. Quem tá desde o comecinho até agora, muito obrigado. De verdade. Velho, vocês me ajudaram bastante. Eu achei que eu ia ficar aqui sozinho, mas eu tô gostando. E é isso, Vamos Avante nasceu agora, de verdade, tô dando início ao projeto do Vamos Avante. E a partir de agora, a gente vai começar uma nova era, a era do Vamos Avante. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar desse projeto. E eu tenho certeza que você vai gostar desse projeto.
porque eu vou dar a minha vida por isso, e eu tenho certeza que um dia eu vou estar com o Thiago Nigro, eu vou estar lá com o Malu Perini, com o Bruno Perini, com o Joel, enfim, tem todos os mentores aqui que eu acompanho, que vocês vão ver. E eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, eu vou compartilhar esse vídeo com eles, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Por favor, clica no botão de gostei, por favor. E se você puder, comenta aí, eu agradeço muito a vocês. E cara, vamos embora, que o Vamos Avante está iniciando. E é esse propósito do Vamos Avante, é isso que veio. E, outra coisa, semana que vem já vai ter vídeo novo aqui no Vamos Avante, porque eu já gravei o vídeo do Vamos Avante. Cara, eu tô com muitas ideias legais e eu quero muito a ajuda de vocês. Então, comenta aqui no vídeo se você tem ideias que possa me passar, sabe? Eu quero muito, realmente, de verdade, ter ideias de vocês. Eu quero compartilhar vocês para todo mundo, entendeu? E vão lá no Instagram, pode conversar. Eu gesticulo demais, né? Eu tô vendo aqui, eu gesticulo demais. Vão lá no Instagram, conversa comigo, puxa assunto, eu tô aqui à disposição. O que eu puder conversar, a gente conversa, trocar ideias, insights, mas eu tô à disposição de vocês, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até agora. E é o que eu tenho para dizer para vocês. Vamos avante. Beleza? Valeu e vamos avante.